Fala galera, beleza? Eu sou o Dinho, sou médico, sou instrutor de técnicas militares e sou sobrevivencialista. E agora a gente vai falar um pouquinho como não morrer de sede quando tá perdido, quando você tá numa situação real de sobrevivência. Bem, aqui água que não falta, né? Mas não é todo lugar que tá assim e também não é toda água que a gente pode consumir assim de forma tranquilamente. Então, vamos entender um pouco para a gente não morrer de sede e ter esse conhecimento agregado na nossa vida, na nossa caixinha de ferramentas. Vamos lá, num lugar que você tem bastante água e você não tem meios para purificá-la, e talvez seja importante eu falar da diferença entre purificar a água e filtrar a água. Porque quando você não tem meios de purificá-la, que é cloro, ou então algum filtro químico, ou até mesmo fazer fogo para ter a fervura da água, a gente só tem um jeito de fazer, que é o quê? Filtrá-la. E eu posso filtrar, inclusive, com a minha camisa, tá? Eu molho um pouquinho e torço ela, né? A água que vai estar escorrendo é água sem as partículas maiores. Mas alguém vai falar, Dinho, mas está cheio de micro-organismos, protozoários, e isso pode me levar a ter doenças, eu posso ter uma diarreia e desidratar. Então eu vou estar consumindo água e vou morrer de desidratação porque você está ensinando errado. Isso não é ideal. Mais uma vez, o ideal é purificar a água. Mas numa situação extrema, sim, a filtragem pode salvar a sua vida, né? Às vezes são os 5 quilômetros a mais que você vai conseguir para achar a civilização. E tem outro pulo do gato, assim, que é genial. Não sei se você sabia, mas o ser humano, o estômago do ser humano é o estômago com pH mais ácido da natureza. Inclusive mais ácido do que as aves, como o urubu, né, e outras que comem carne podre. Então é provável que durante a nossa evolução como espécie a gente tenha consumido bastante carne podre. E onde eu quero chegar? Esse pH super ácido que a gente produz, quando ele não está diluído, ou seja, quando a gente não tem alimento sendo digerido ou consome pequenas quantidades de água, a gente consegue matar esses micro-organismos de forma química, por causa desse pH ácido. Então, como que eu consigo isso e por que algumas pessoas desenvolvem alguma doença e morrem por conta de diarreia e outras não? Você já viu um animal bebendo água, matando sua sede no leito de um rio ou de um lago? A língua dele é como se fosse uma concha, né? E ele vai conseguindo pegar água. Já viu como você bebe água na sua casa, como eu bebo na minha casa? É um gole pós gole. Essa quantidade muito maior de água que a gente já acostumou a tomar de uma vez só, porque é confortável, porque é melhor, ela dilui o pH do estômago e faz com que o pH ácido dele não mate esses protozoários e eu fique contaminado. Então, não tem jeito. Se eu tenho água e eu não consigo purificá-la, apenas filtrá-la, eu tenho que tomar em pequenas quantidades, beleza? E se eu não tenho esse lago tão abundante? Bem, eu posso tomar de musgo, né? Peguei algumas plantas que retenham umidade, espremo elas e tomo. Sim, eu já tive que fazer isso num desafio de sobrevivência que eu fiz no Paraná, no Vale dos Ancestrais. A gente pode molhar a nossa roupa em alguma goteira ou pedras úmidas. Podemos tomar de bromélias também, as bromélias são excelentes por reter água, mas sempre de pouco em pouca quantidade, para o pH ácido do estômago matar todas elas. Beleza? E é muito comum também as pessoas terem a sensação de sede muito maior do que realmente precisam quando estão perdidas, porque elas entram em pânico, né? É uma ansiedade para querer sair dali. E você sabe o que é ansiedade? Bem, eu costumo dizer que a ansiedade é o pensamento acelerado, porém negativo. Negativo do ponto de vista de ser hostil para quem está pensando. Então imagina que hoje de manhã eu tenho que ir trabalhar, eu acordo e já penso, nossa, vai estar super engarrafado o trânsito hoje, é uma sexta-feira de sol, todo mundo vai querer ir na praia, eu vou pegar um baita engarrafamento para ir trabalhar, meu chefe é chato, e eu começo a problematizar tudo. Então, esse pensamento, ele é acelerado, por quê? Porque eu nem saí da cama ainda e eu já estou pensando em todo o decorrer do meu dia. Eu já estou com a cabeça, ó, lá na frente. E ele é negativo, ele é hostil, porque ele está me fazendo mal, ele está me dando a entender, ou então eu estou levando para aquelas estruturas mais primitivas do meu cérebro que o lugar onde eu vivo é muito hostil, tá? Então, a gente deve evitar isso, porque mostrar para o nosso cérebro que o mundo é hostil leva tanto ao desenvolvimento de doenças
quanto o desenvolvimento de um físico menos harmônico, menos sarado, né? Geralmente quem tem ansiedade desenvolve mais acúmulo de gordura na circunferência abdominal, beleza? E agora vamos lá, vocês sabem por que o adulto desenvolve mais pressão alta, né? Por exemplo, quando eu estou numa clínica, vou lá e vou fazer um plantão. É muito comum eu perguntar para as pessoas, e aí, você tem alguma doença? A pessoa fala, não. Eu falo, pressão alta ou diabetes? Aí a pessoa fala, eu tomo remédio para pressão sim. Por que tem tantos adultos com pressão alta? É justamente por causa disso. Quando a gente entra na vida adulta, a gente tende a problematizar as coisas por conta de uma responsabilidade. Agora tem que pagar conta, tem filhos para criar, tem pessoas que dependem da gente e a gente também depende de outras. A gente tem que criar laços para ter uma vida mais harmônica. Mas isso gera responsabilidade e a forma como a gente lida com essa responsabilidade pode ser ansiogênica. A gente ficar remoendo uma coisa que tem que ser feita e isso acaba sendo hostil, né? Nossa, eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar meu carro novo, porque eu preciso não sei o quê. Olha, ansiedade, autocobrança. Isso tudo faz a gente aumentar a pressão arterial. E olha só que coisa impressionante. Imagina agora se viesse um animal selvagem e viesse me atacar. O meu corpo, quando entra na situação de fuga ou luta, ele já aumenta a pressão arterial automaticamente. Por quê? Porque existe uma ameaça física. Eu consigo ver e ela pode me tocar. Só que agora a gente está falando de ameaças mentais. A ameaça é o seu próprio pensamento de que tem que pagar, de que tem que fazer, de que tem que acontecer. E a reação do seu corpo é igualzinha. Tem um aumento da pressão arterial como se você precisasse fugir ou lutar. Só que a ameaça está apenas na sua cabeça. Vem sobreviver comigo, bora!